Efeitos do álcool na sua vida sexual. Não existe nenhuma cultura humana, nenhum processo civilizatório humano. Isso é histórico, arqueológico, certo? Provado com escavações, com estudos. Não há nenhum processo civilizatório humano onde o álcool não estivesse presente. Das planícies da Ásia Central ao deserto do Saara, às florestas sul-americanas e até no Ártico, o ser humano sempre deu um jeito de conseguir produzir álcool a partir do processo de fermentação de algum amido, de algum carboidrato, certo? Então, o processo de fermentação causado por leveduras, por fungos, é um processo anaeróbio, então ele acontece na ausência de oxigênio e transforma as moléculas de glicose que estão presentes no amido ou em outros carboidratos em álcool, em etanol, certo? Cada molécula de glicose que tem 6 carbonos pode gerar até 3 moléculas de etanol que tem 2 carbonos. Nesse processo são liberados alguns ATPs, que são moedas de energia, que é da onde os fungos, as leveduras, tiram o seu sustento, certo? Então, uma parte do processo de degradação da glicose, que é a parte anaeróbica, chega até o etanol e libera alguns ATPs, que são usados no processo de energia celular, certo? Essa descoberta provavelmente foi casual, certo? Muito embora nós tenhamos, por exemplo, na África, tem a árvore da marula, não é a marula. A marula é o licor, certo? Feito a partir dessa fruta, que chama marula. A fruta da marula cai da árvore em grande quantidade e forma um tapete no chão da savana, um tapete amarelo, e essas frutas têm uma alta concentração de açúcar. Junto com o calor da região, essas frutas então entram no processo de fermentação e gera-se álcool naquele tapete de frutas que está ali no chão. E tem imagens fantásticas no Discovery de animais indo comer essa mistura e, obviamente, ficando embriagados. É tão interessante essas imagens, são tão interessantes essas imagens, que tem o leopardo comendo a fruta, ficando bêbado do lado do babuíno. E eles estão de boa, não tem briga, não tem guerra. Porque a intenção deles, e os animais já sabem, é ficar embriagado. Comer aquelas frutinhas, ficar bêbado, ficar doidão, ficar louco e não brigar com outro animal. Aí tem elefante, rinoceronte, tudo que é bicho da savana vai lá e come esse negócio e fica embriagado. Talvez o ser humano descobriu, sem querer, com frutas caídas no chão, lá na pré-história. E desde então o ser humano sempre foi companheiro do álcool. Muitas e muitas vezes na história da humanidade já se tentou, de maneira cultural e religiosa, abafar essa vontade do ser humano de consumir álcool. Então, por exemplo, o Islã, a religião islâmica, o álcool é proibido. É um pecado muito grande consumir álcool na religião islâmica. Embora nós saibamos que existe consumo de álcool nos países islâmicos. Eles dão um jeito. Em certas vertentes do cristianismo, mais conservadoras, também se briga muito contra
o consumo do álcool. E tem festas de evangélicos onde só tem refrigerante e suco, certo? Mas, culturalmente, a imensa maioria das sociedades tolera e convive com o álcool. Na imensa maioria dos casos, a imensa maioria das pessoas não terão problemas com o consumo do álcool. Às vezes, eventualmente, haverá um ou outro que vai consumir demais em algum evento, vai passar vergonha, e em uma pequena porcentagem das pessoas vão desenvolver um processo de vício em cima do álcool, certo? Então, o processo de vício em cima do álcool, o alcoolismo, a adicção ao álcool é um processo patológico, assim como ele deve ser tratado como uma patologia que leva, obviamente, à desgraceira total da pessoa, certo? Seja economicamente, seja profissionalmente, seja emocionalmente, seja em relacionamentos e assim por diante. Todos sabem a que nível do fundo do poço pode chegar um alcoolista por causa do vício que ele tem do álcool. Mas e o que o álcool tem a ver com o desempenho sexual? Bom, o álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central, certo? Então a gente começa com uma certa concentração de álcool e à medida que o álcool vai subindo no nosso sangue, nós temos áreas do nosso sistema nervoso central que vão sendo deprimidas. Por incrível que pareça, nós temos um sistema de pesos e contrapesos no nosso sistema nervoso central, com áreas que são estimuladoras e com áreas que são naturalmente repressoras, certo? Então, depressoras. Então, um reflexo, um movimento, uma sensação, qualquer estímulo que venha sobre o nosso sistema nervoso central, nós temos os mecanismos que suavizam e temos mecanismos que aumentam aquela sensação, aquele movimento e assim por diante. O álcool, por incrível que pareça, uma das primeiras áreas que ele suprime no nosso sistema nervoso central é justamente a área, digamos assim, que segura o nosso comportamento. Então, nós temos aquele anjinho bonitinho de um lado e aquele diabinho do outro lado, certo? A primeira coisa que o álcool faz é tira o anjinho do bem. Então, ele deprime o sistema nervoso central, mas começa a deprimir o sistema nervoso central pelos mecanismos de controle do comportamento. Por isso que logo que você começa a beber, você passa por um movimento, por um momento, onde você fica naturalmente mais solto, mais relaxado, certo? Então, para muitas pessoas, o fato de beber reduz a timidez, deixa a pessoa com mais coragem. Porque nos primeiros estágios da alcoolemia, a gente fica naturalmente mais solto, mais corajoso. Por isso que algumas pessoas dizem que quando se está muito embriagado, você nem representa um perigo no trânsito. Você representa um perigo no trânsito quando você está pouco embriagado, porque aí você está valente, querendo ultrapassar todo mundo, querendo dirigir em alta velocidade, querendo fazer manobras. Na questão do relacionamento, vamos dizer que você está começando, ou que você nem começou ainda, que você precisa tomar coragem para começar um relacionamento com uma pessoa. 1 ou 2 doses de uma bebida alcoólica vão fazer você se sentir melhor. Sua autoestima vai melhorar, você vai se sentir mais poderoso ou poderosa, e aí você vai até ter coragem de abordar alguém que você estava interessado. Se você já conhece a pessoa e está num relacionamento, um pouco de álcool vai fazer você ficar mais aberto a ter relação sexual.
E se você tiver relação sexual, o álcool vai ajudar a você ser mais solto ou mais solta durante a relação. E a relação vai ficar até melhor do que sem beber nada. Só que aí a gente não tem uma régua para medir. Ó, até aqui você vai legal. Não tem. A gente passa da régua. Passa da régua. E aí o álcool vai continuar o seu processo de depressor do sistema nervoso central. A próxima etapa é a etapa de retardar o reflexo ejaculatório, por exemplo. Já ouviram falar que quando a gente bebe, a gente fica com os reflexos lentos. Por isso que não deve se beber e dirigir, porque se acontece alguma coisa, você não consegue reagir a tempo, certo? Não consegue reagir a tempo. Mesma coisa, quando o álcool começa a agir no seu corpo, o reflexo ejaculatório também é retardado. Então, os homens vão ter mais dificuldade de chegar no orgasmo. Para quem tem ejaculação precoce, às vezes até usa essa tática para demorar um pouco mais. Mas para quem já tem ejaculação retardada, ou do tempo normal, vai dar trabalho, certo? E uma quantidade de álcool também pode dificultar a mulher chegar no orgasmo. Pode ser que ela fique mais solta, que ela fique mais disponível, que ela fique mais lubrificada, mas o orgasmo vai ser retardado, certo? E aí o álcool continua na sua evolução. E aí nós começamos a perder coordenação motora. Então começa a ter aqueles episódios de tombo, queda, a pessoa tá na cama com a outra, eu vou fazer uma posição, pá, cai no chão, certo? E aí começam os perigos, certo? Além disso, dependendo da quantidade que se consumiu de álcool e alimento, na hora que começa a fazer uma atividade física, que é a relação sexual. Tem pessoas que podem sentir ou ter vômitos provocados, sentir náuseas ou provocar vômito, porque o álcool começa a trabalhar na questão do equilíbrio. A pessoa começa a ficar tonta, zonza, e em algumas pessoas isso provoca o vômito, a náusea, certo? E mais para frente, à medida que a alcoolemia sobe, a depressão do sistema nervoso central fica cada vez maior. Então já passamos pelos mecanismos de controle do nosso comportamento, depois atrasando os reflexos, depois prejudicando a questão do equilíbrio, da coordenação motora e, por fim, causando uma depressão geral no nosso sistema nervoso central. Que nós ficamos com pouca força, sem vontade de fazer nada, sem energia para sair daquele marasmo e a ereção começa a não acontecer mais. Então, aquela ereção que poderia ser muito boa lá no comecinho do consumo do álcool, porque a gente fica mais valente, à medida que o álcool aumenta, essa ereção vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. Você fica sem equilíbrio, você fica sem energia e a sua ereção cai. Por último, temos a perda da capacidade de consciência. Às vezes a pessoa ainda está falando com você, mas ela não está mais lúcida. Ela não está mais lúcida. Ela até está acordada, está em vigília, mas ela não tem mais lucidez. Ela não está orientada no espaço, no tempo. Se você for perguntar para ela que dia é, ela não vai saber. Até se você perguntar quem ela vai ficar pensando. Onde você está, certo? E aí a gente entra na questão da relação sem consentimento. Porque se a pessoa estiver desacordada, anestesiada, embriagada, de alguma forma ela não estiver dona da sua própria consciência e lucidez, ela é uma pessoa incapaz. E manter relação com alguém incapaz, mesmo que temporariamente, é crime, certo? E aí, esses seriam os passos do álcool no nosso organismo e como o álcool afeta a nossa capacidade de desempenho sexual, certo?
Eu nem vou entrar na questão do vício, que é outra coisa. É uma questão patológica, que deve ser tratada de outra forma, certo? Estou falando no consumo eventual ou corriqueiro de álcool e como esse consumo de álcool pode afetar o nosso desempenho, certo? Sejam todos muito bem-vindos aqui à Androclinic.saúde. A Androclinic oferece esse espaço para que a gente possa falar sobre vida. E vida com saúde é muito melhor. E a líder em saúde sexual no Brasil é a Androclinic, uma empresa que já está há mais de 8 anos no mercado e que oferece o Cuidado 360. Médico, enfermeiro, psicóloga e farmacêutico, juntos trabalhando para oferecer para você o tratamento mais personalizado e adequado para o seu caso. O acompanhamento 360 traz para você a garantia de que faremos todo o possível para que você tenha o desempenho que esperava de volta, certo? Faremos de tudo para que isso aconteça. Sabemos que tem pessoas que não conseguirão obter, mas aí o Cuidado 360, na verdade, tem 5 pessoas: médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e o paciente. Por isso dependemos tanto que você também tenha conhecimento, informação, para que você também possa ser ator participante no processo de recuperação da sua disfunção sexual. Lembre-se, ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de libido, testosterona baixa, você não precisa viver com isso. A Androclinic resolve para você. Até amanhã, a partir das 8, com mais um papo sobre vida aqui na Androclinic.